Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TBL Comunicação. Seja bem-vindo, dá só uma olhada aqui. Essa semana tá demais, hein? Uma bancada maravilhosa aqui. Vilas dos Pimentas, temos aqui a Flávia Costa, Dr. Jonadab, que está representando aqui a OAB e também é advogado do Sindicato dos Condutores, vereador Geraldo Celestino. Se você está nos acompanhando pelos nossos canais de YouTube, já faz o seguinte, se inscreva aí e acione o sininho para receber diariamente material feito aqui pela TBL Comunicação. Essa primeira meia hora nós temos o apoio do Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br, também da Hobby Media, que tem o mais bem localizado painel eletrônico da cidade de Guarulhos, viu, Paloma? Isso mesmo. Jornal Guarulhos hoje, há muito tempo trabalhando para trazer informação mais precisa. Se você está em Pimentas, Bom Sucesso, eu recomendo você conhecer Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308. Eles têm uma praça de alimentação que é campeã. Agora aqui na região central é Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, 230. Associação Comercial ACE Guarulhos, desenvolvendo ferramentas para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Parek e você vai se surpreender com as ferramentas que eles já construíram. Empresa Guarupas, deixe seu coração agir, traga a sua doação, sua solidariedade, vai manter aquecido outro coração neste inverno. Guarupas levando você de ponto a ponto. Colégio Maia, que traz um desconto especial para você que é funcionário público. Corra lá e fale que você assistiu essa propaganda que vai ter mais um desconto ainda. Roda Center, apaixonados por veículos. Opa, nosso amigo o Valdir, ali na Monteiro Lobato. Associação dos Educadores da cidade de Guarulhos, nossa amiga Maurília e Pro Guaru. Pois a nossa união é que transforma a cidade de Guarulhos. Eu vou pedir para você prestar atenção rapidamente nesse recadinho da Prefeitura. A Prefeitura de Guarulhos encara os problemas de frente e não está aqui para fazer uma propaganda de mentira. O que queremos é prestar contas a você e mostrar que com trabalho resolve. Em 2 anos, pagamos 4 bilhões de dívida sem aumentar o IPTU, que está congelado. Com uma gestão focada em resultados, encontramos soluções para garantir o que é importante para você. A saúde ainda não está como deveria, mas foi tratada como prioridade. UBSs foram entregues e 2 UPAs fechadas há anos foram finalmente abertas. 800 mil pessoas já não sofrem mais com o rodízio de água. E até o final do ano, 100% da cidade receberá água 24 horas por dia. 5 mil moradias foram entregues e o trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Mais da metade da dívida já foi paga. E se os problemas de Guarulhos ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Prefeitura de Guarulhos. Tribuna Livre recebendo aqui essa bancada para falar sobre preconceito e racismo nas redes sociais. Mas antes de começar esse debate aqui, eu gostaria de saber quem está fazendo aniversário hoje, Paloma. Nesta quarta-feira, cantamos parabéns para Alessandro Mateus, Alexandre Caldeira, Anderson Lima, Carlos Andrade, Diego Tashima, Jefferson Alves, José Carlos, Leandro Silva, Manuel Vicente, Márcio Quina e Marquinho dos Pimentas. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Uma turma boa, que a maioria conhece os aniversariantes de hoje. Primeiro as damas, a nossa amiga Flávia Costa. Seja bem-vindo, Flávia. Muito obrigado pelo convite para discutir um tema que para nós é tão relevante, né? Racismo na rede social. Verdade. Vilas, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, pode ter certeza disso. É um assunto que faz parte da minha vida, né? Desde meus 17 sou militante do movimento negro, então, principalmente agora com as redes sociais, acho que é importante fazer a discussão.
Obrigado. Doutor Jonadab, seja bem-vindo. Roberto, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão nos vendo aqui na rede social. Vai ser um debate importante. Agradecer ao Vilas, a Flávia, a elegância em pessoa do Celestino aqui. E acho que o tema é propício, mas eu entendo que tem uma provocação nesse tema. E vamos entender qual é a sua provocação. Eu digo uma provocação no sentido do Abujanra. E aí nós vamos debater com certeza. Muito obrigado. Geraldo Celestino, vereador da cidade de Guarulhos, 7º mandato, e sempre se posicionou muito bem com relação às questões raciais e foi vítima de racismo nas redes sociais há pouco tempo. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Roberto Samuel. Temos uma mesa aqui maravilhosa hoje, aqui, composta para discutir esses problemas e outros problemas da cidade. Sempre estão participando do Tribuna Livre. Tem um grande trabalho de alcance social, porque vocês reivindicam, vocês levam reivindicações ao poder público e acaba ajudando aí os vereadores, a Câmara Municipal, os secretários, a estar atendendo a população. E é um tema muito importante, já sofri aí várias vezes a questão da discriminação racial, ainda esse tema, infelizmente, né, Vilas? E ainda está enraizado aí na cultura da população, do brasileiro, no mundo, né? Então, o racismo não é só aqui no Brasil, existe racismo no mundo inteiro. Então, é um tema que temos que debater a exaustão. E isso é importante, a gente está aqui conversando com a população e falando aí com vocês. Vilas, você já recebeu algum tipo de preconceito nas redes sociais? Bastante. Verdade. Na verdade, porque, assim, as redes sociais, hoje ela mostra tudo e a gente, na verdade, toda a forma, como a discriminação funcionou, sempre funcionou e só nós negros sentimos. Então, a rede social ela teve essa função de mostrar um monte de coisa importante que nós negros sentíamos, víamos, reclamávamos e não tinha ou tinha uns poucos espaços para estar divulgando, para estar trabalhando. Muita gente hoje ela não consegue entender como é que a outra faz uma coisa, porque por causa da rede social ela está expondo bastante coisa, ela está expondo coisas que nós não conseguimos, a população de uma forma geral não conseguia ver, e que só nós, negros, sofríamos, passávamos, reclamávamos, que agora muita gente está vendo. Então, nesse sentido, foi muito bom. Expôs muito um problema que está na raiz da sociedade brasileira. A Flávia Costa, ela tem um estudo a respeito. Me fala um pouquinho do seu trabalho e dos seus estudos a respeito dessa questão racial, Flávia Costa. Bom, eu sou consultora, né? Consultora em gênero e raça e aprofundo estudos de combate ao racismo. Geralmente com foco nas mulheres negras, né? Nas mulheres e nas mulheres negras. A questão da discriminação na rede social, por exemplo, a gente teve um boom em rede social dos anos 2000 para cá, né? A partir disso, nós temos aí uma década com 100 mil casos de racismo, né? E eu aprofundo essas temáticas. Aonde é que está batendo o sofrimento? Quem é a pessoa que sofre em maior peso esse tipo de racismo? E nesse caso, nas redes sociais, 81% das vítimas de racismo são mulheres, muitas são da classe média com ensino superior. Elas sofrem por duas coisas, pelo racismo e pelo machismo. Quando elas rejeitam uma cantada, quando elas rejeitam um namoro, aí nós estamos falando do machismo, e aí vem as injúrias, né? As famosas injúrias, mas com ela vem seguido o racismo, a opressão do racismo, a opressão do machismo, e é um pouco isso que eu falo, né? O porquê dessas violências, a violência para com a mulher e a dupla violência para com a mulher negra, né? Então, como é objetificado o papel da mulher na sociedade. Lembrando que a maioria das pessoas que cometem os crimes, né, nas redes sociais, principalmente no Facebook, isso aqui é um estudo internacional, inglês inclusive, né, de um brasileiro, né, o Luiz Trindade, quem mais comete são jovens de 20 anos, jovens homens de 20 anos. Então, nós temos todo um processo estrutural, como bem diz aqui o Vilas, né, e que está enraizado, que através dessa raiz do racismo estrutural, permanece
né, sendo alimentado pelo racismo institucional, onde a gente não vê negros nos espaços, onde a gente vê aí algumas empresas de cosméticos que estão sendo retalhadas ao colocar no Dia dos Pais uma família totalmente negra, né? Lembrando e considerando que 1,5 milhão da renda em cosméticos é dos negros e das negras no Brasil. Fernando Marques está mandando um salve para o Vilas. A Cristina Nascimento também nos acompanhando aqui. Sônia Marques, eu acho que ela é da diversidade, não é? Eu acho que é, não tenho certeza não. Também estamos dando boa noite para nós. Sandra Santos, que coisa linda. Primeiro, boa noite à minha amiga Flávia, ao vereador Geraldo Celestino, ao meu presidente da Comissão de Igualdade Racial da UAB, Jonadab, ao meu amigo Vilas. Muito bem aqui, todo mundo mandando um salve aqui. Vilas, eu sempre tive uma impressão de que o negro pobre é que sofre muito mais. Você é um rapaz bastante elegante, tá vendo? Advogado, respeitado. Você já sofreu racismo nas redes sociais por ser negro, mesmo tendo toda esse estudo, essa aparência, todo o seu trabalho já reconhecido na cidade? Bom, Roberto, eu vejo assim, primeiro, eu não tento me diferenciar pela minha condição social, não é? E também não tento me diferenciar se aquela injúria ou aquele racismo foi praticado diretamente a mim. Eu me dou, se for o Vilas, se for o Celestino, se for a Flávia, ou que seja qualquer negro. Então, qualquer uma dessas hipóteses que venha a ocorrer de prática de racismo contra qualquer negro, ela me atinge. E por me atingir, eu ataco nesse sentido. Então, eu acho que não existe uma diferenciação, que muitas vezes eles querem fazer, porque uma diferenciação social. O preconceito está enraizado na sociedade. Né? O preconceito racial ele está dentro de uma estrutura e está se expressando através das instituições, através da comunicação ou da desinformação, que muitas vezes as redes sociais traz mais desinformação do que informação. Verdade. Né? Então, eu posso dizer seguramente, mesmo não sendo diretamente para mim, mas quando faz isso com um outro negro, com um outro irmão meu, eu também me dou e entendo que eu também fui atacado dessa forma. O Geraldo Celestino, vereador há muitos anos, e ele é uma pessoa que sempre está exposta, né? É muito conhecido. E você sofreu muito racismo, vereador, nesses últimos anos? Na rede social, nós tivemos um caso aí que atingiu fortemente o senhor. Antes disso, o senhor já tinha sofrido racismo? Já, desde a infância a gente sofre racismo, não só eu. E a gente tem como se defender desses ataques, né? Mas a maioria do povo brasileiro sofre, muitos não tem como se defender, não tem como procurar um advogado, uma justiça, mas eu acho que tem que denunciar essas questões. Sofri várias vezes preconceito racial, Roberto Samuel. Eu fui criado lá no Paraná, no interior do Paraná, e fui criado juntamente, meus padrinhos são todas famílias italianas. E sempre tivemos um bom convívio, mas na escola, no dia a dia, no trabalho, você sempre tem as provocações. E um dos grandes preconceitos também da sociedade, né, no Brasil é o preconceito social, né? Se o negro tiver uma boa posição social, ele já é menos discriminado, mas o negro, aquele que sofre do desemprego, aquele que não tem condições de ter uma vida melhor, é o que mais sofre. Eu já sofri, eu estava em 1993, eu estava ali no Paládio, eu fui agredido por ser negro. Eu estava na fila lá, eu estava vindo embora, tinha uma danceteria lá, uma casa de show que chamava Paládio. E na saída, nós estávamos vindo embora e comecei a receber provocação. Olha, negro parado é suspeito, correndo ladrão. Não sei o que negro está fazendo aqui num local desse. Eu falei, o cara deve ser deve estar doente. Eu falei, meu, você está doente. E a hora que ele desceu do elevador, ele me agrediu. Virou para trás e levou um murro na minha boca, Vilas. Eu caí,
e já chamaram as pessoas comigo, logo estava segurança do shopping, ele foi preso, foi lá para o 15º DP lá do Itaim Bibi, ele foi preso, o delegado relaxou o flagrante dele, sofreu muitas críticas da imprensa, e posteriormente fizemos a denúncia, ele pegou um ano de cadeia, ele perdeu a primeira idade. Então eu falo, você tem que denunciar. Dias atrás também, eu fiz um comentário num programa de rádio, que as pessoas, quando quer fazer um ataque político, um ataque racismo, qualquer tipo de ataque, ele se esconde atrás da rede social. Sim. A rede social é muito importante, eu uso a rede social, acho que é um meio de comunicação para você dirigir aí ao poder público, cobrar reivindicações do seu bairro, colocar as questões aí para melhorar o município, o estado, o país, mas tem pessoas que não sabem usar. Aí eu chamei essas pessoas que são racistas, as pessoas que fazem provocação atrás de um celular ou atrás de um computador, eu chamei que são os imbecis da rede social. Na verdade, E não deixa lá. você citou Humberto Eco, né? É uma Humberto Eco, fala do Humberto Eco. Que as redes sociais ampliaram a voz Ele deu uma generalizada, mas eu citei um exemplo. Tá? Eu acho que... Não falei contra a rede social. Aí a pessoa que tinha postado um vídeo, ele manipulou o meu pronunciamento e colocou na rede social que eu era contra todos aqueles que reivindicavam através da rede social. Aí, dentro desses comentários, foi palavrão que eu não posso nem falar aqui no ar. E outro lá, que inclusive nós entramos com uma ação na polícia, uma denúncia no Ministério Público, e fizemos um boletim de ocorrência, ele falou, olha, preto safado, colocou até minha família, perdeu o irmão e tem filhos com problemas. Nossa. Tá? E, tipo, não deu ouvido para esse preto safado. Então, um ataque racista, tá? E eu agradeço aí os internautas, eu tive em torno de 9 mil a 10 mil pessoas solidárias com essa posição, mas quando ataca o Geraldo Celestino, o vereador Geraldo Celestino, quando ataca o negro, ataca todos todos nós. E nós temos que diferenciar cor, raça, né, clero. Acho que cada um é livre para pensar do jeito que... Mas o negro foi colocado na marginalidade, né, Roberto Samuel? Você pega um negro, quando a princesa Isabel libertou os escravos, ela não libertou os escravos. Ela colocou o negro na marginalidade. Você lembra, posteriormente, mesmo após a assinatura da Lei Áurea, ainda tinha a chegada dos negros clandestinos nos navios negreiros. Você pega uma praia maravilhosa que tem lá em Pernambuco, né, Minas, é chamado Porto de Galinhas. E por que é chamado de Porto de Galinhas? Porque chegava o navio, vinham os mercadores comprar os escravos, escondidos, porque a lei, olha, para não falar que chegou um navio com negro, as galinhas chegaram. E ficou com um Porto de Galinhas. E teve Porto da lei do ventre livre. Aí o pessoal maquiava, falava que nasceu antes. Um balneário maravilhoso e todo mundo quer conhecer Porto de Galinhas, mas não sabe a história. Por que o nome de Porto de Galinhas? Então, existe o racismo sim, e nós devemos condenar, vamos lutar, porque somos todos iguais. A minha bisavó, doutora, era escrava. Minha bisavó chama Yaya. Ela cozinhava para os escravos. Então, eu até ouvi uma frase bonita esse dia na rede social. Eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de um ser humano que foi escravizado. É verdade, bonito. Muito bonito. Aliás, foi o Vila que acabou me atentando para dar uma lida mais profunda nas leis ditas de liberdade dos negros, né? Porque se você for ler, né, Vila, as do ventre livre, não era bem assim, não. O dono da fazenda era indenizado e a pessoa ainda tinha que trabalhar. Porque teve toda uma negociação no processo aí para poder assinar a Lei Áurea, toda uma negociação do Estado, inclusive com o tráfico. Recebeu cota, viu? Porque ninguém podia sair perdendo nesse período. Na verdade, o que tinha que acontecer? Existia um valor de indenização. Nós temos que falar. Existia um valor de indenização que deveria ir para o projeto de lei de libertação dos escravos. Que era o seguinte, ele ia ser liberto
ia poder comprar sua terra, plantar e tentar viver. Não é apenas abrir as senzalas e falar, vai embora cuidar da vida. Não era só isso. Mas o que foi feito, sacanamente, pelo Congresso daquela época? Não esse, aquele Congresso daquela época. Né? Eles pegaram o dinheiro que era para essa indenização, deram para os fazendeiros, para que eles contratassem os colonos na Europa e trouxessem para cá, inclusive dando terras. Depois que eles conseguiram, depois que eles conseguiram tudo isso, é que veio a libertação dos escravos. Quando os escravos foram libertos, os colonos já estavam no Brasil. Com qual dinheiro? Com dinheiro que era do negro, do escravo que foi liberto. Sim, Houve um grande incentivo da imigração dos europeus. Era um dinheiro. Eu morava lá no Paraná, nós saímos de São Paulo, meu pai morava em São Paulo, na região de Pompeia, tinha minhas irmãs, eu nasci no Paraná. Nós fomos para uma fazenda um sítio de italianos. Só que era outra, a cultura desse povo europeu era que nós tivemos sorte, era uma outra cultura. Então, trabalhar de meieiro era outro, mas esses europeus que vieram para cá foram todos para trazer a mão de obra especializada. E o negro foi para a marginalidade. Esse dinheiro era para uma reparação. Foi feita uma política, na verdade, uma política de porque na realidade a proposta de poder, para montar toda uma estrutura para, primeiro para adaptar os estrangeiros que vieram para cá, porque os caras já vieram, eu falo os caras, desculpa, o pessoal já vieram já pré-definido, com uma área pré-definida, já direcionado para o tipo de plantação, casa, educação para os filhos. Sim, as cotas passam nessa época. Então, quem acha que cota é coisa de negros e negras, está errado. As cotas foram dadas aos filhos dos migrantes na época, principalmente no sul, na região do sul, e as pessoas vinculadas às Forças Armadas. Começa aí as cotas. Tudo isso. Como um processo de ajuda, de apoio. Os negros não. Saem às ruas com um artigo apenas, saem às ruas, são jogados às ruas, as mulheres ainda se mantêm nas casas, as mulheres negras, e hoje a gente tem isso como reflexo da sociedade. O maior número de mulheres negras, nos piores salários que nós temos, elas são do serviço doméstico. Os negros, eles apontam os negros para o serviço doméstico e não para os grandes cargos. Os grandes cargos, né? A gente vê 90% da população não negra, né, em detrimento a 8% a 2% de participação em grandes cargos. Né? Aí a gente pode falar a reitoria das grandes faculdades, a gente pode falar a presidência das grandes empresas, e aí a gente pode mostrar muito simplesmente para o povo... Flávia, nesse processo, né? Ele foi piorando a situação. Então, vai chegando numa situação como você está colocando. São coisas assim, o reflexo de tudo isso, toda essa política... Continua, por favor. Ele está assustado aqui. Não, é o tempo, eu tô vendo. Não é o tempo aqui, é que o papo está realmente muito bom aqui, então me dá um minutinho só. Mas estão querendo comercial lá, estão querendo Deixa eu só o Fábio Mota, abraço Roberto, Geraldo Celestino e a todos presentes, parabéns, ótimo programa. Auro Alexandre, um abraço, Alvira dos Pimentas, grande liderança. Rafael Garcia manda um abraço a todos. Não vi o líder, o Rafael Garcia, um grande líder, Vila dos Pimentas, meu amigo, o Rafael Garcia mandando. Você obrigado. Tá bem, não tá não, Leonardo? Tá com tudo aqui. Deixar meu cartão. O Auro tá mandando um abraço pro Geraldo Celestino também. Gostaria de parabenizar o vereador Geraldo Celestino pela atuação que vem exercendo junto à Sabesp nas obras do SECAP. Mariano Mendes, uma boa noite a todos da bancada especial Geraldo Celestino, incansável. E tem sofrido muito nos últimos meses com a proximidade das eleições. Alguns encontram de forma covarde atacar vereadores a fim de autopromoção. Ronaldo Querino, Dionísio, boa noite a todos. Podemos ter a pele diferente, mas nossos corações são iguais, respeito acima de tudo. Somos irmãos, compaixão é tudo. Muito bem. Sônia Marques aqui conosco, mandando um abraço para o Jonadab, o Vander, toque final, boa noite, Viras e Flávia, me sinto representado pelos dois. Silvia Sibeli, racismo estrutural e social, foram o que vocês falaram. Genaro Fiorino, boa noite a todos. Roberto, um forte abraço. Um monte de gente, não vai dar para falar o nome de todos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com Vila dos Pimentas, a Flávia Costa, doutor Jonadab e vereador Geraldo Celestino. Rapidinho, já voltamos.
Localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo.
Programa Tribuna Livre hoje recebendo aqui Vila dos Pimentas, ele que é do movimento negro há muito tempo aqui, a Flávia Costa, que também está aí na batalha a favor dos direitos da mulher e também da mulher negra. Do meu lado aqui, doutor Jonadab, ele que é da Comissão de Direitos... Comissão de Igualdade Racial. Igualdade Racial da OAB, presidente da comissão. E vereador Geraldo Celestino. E essa segunda meia hora, viu, Geraldo? Nós temos o apoio do STAP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade de Guarulhos. Nosso amigo Pedro Zanotto está aí na luta pelas ruas da cidade. Consultório da doutora Gisele Cristine, telefone 4378-5941. Também Sim Comerciários, o Valtão dos Santos, sempre ligadinho no nosso programa aqui. Sincoverg, Sindicato dos Condutores da cidade de Guarulhos, o presidente e vereador Maurício Brinquinho conosco aqui. Copertrans Guaru, dos motoristas alternativos, alemão do transporte conosco. Sindimicreiros, o nosso amigo Cícero Mossoró, também aqui nos apoiando. Asta Soluções, do Eduardo Caldas. O cara tem muitos brindes lá, fantástico, vai lá conhecer. GFF Propagandas e Eventos, do nosso amigo Genaro. Pensou em carro de som trio elétrico? É GFF. Casa do Extintor, Rua Croqueta 22, Tabuão. Barbosa Supermercado, supermercado da família Macon Instrumental Cirúrgico. Eu quero dar um recadinho rápido para você, pois a Prefeitura de Guarulhos não faz propaganda de mentiras, ela encara os problemas da cidade sempre de frente. Ela resolve, viu, minha amiga Paloma? Travou aí? A atual gestão já pagou 4 bilhões de dívidas em 2 anos, sem aumentar o IPTU, que está congelado desde 2017. E isso não impediu a administração, Geraldo, de encontrar soluções e garantir o que é mais importante para as pessoas. UBS foram entregues, UPAs que estavam fechadas há anos foram abertas. E depois de anos, o problema de rodízio de água finalmente está sendo resolvido. Até o momento, 800 mil pessoas já não sofrem mais com racionamento. Até o final do ano, 100% da cidade irá receber água 24 horas por dia. Cerca de 5 mil moradias foram entregues e o Trevo de Bom Sucesso está quase concluído. Com ações planejadas, mais da metade da dívida da cidade já foi paga. E se os problemas da cidade ainda são tão grandes quanto ela, a nossa força continua maior. Ô Paloma, quero dar um recadinho aqui do nosso amigo o William Panek. A CE Guarulhos apoia ações da Semana Nacional de Educação Financeira 2019. Do dia 20 a 26 de maio ocorre a Semana Nacional de Educação Financeira, cujo objetivo é promover ações educativas sob o tema em todo o Brasil. Para comemorar a 6ª edição da iniciativa, a CE Guarulhos apoia a parceria Boa Vista na implementação de uma série de ações especiais durante essa semana. Agradecer ao William Panek. Nós estamos debatendo aqui coisas interessantes, porque o Vila puxou um assunto interessante, que até o sobrenome os negros perderam, né, Vila? Com certeza, nós fomos muito prejudicados. Qual é o seu sobrenome? Edevilson Silvério é meu nome, né? Silvério, até onde eu cheguei é uma descendência de portuguesa, Português de Silveira, né? Então, no máximo que eu vou encontrar, ou qualquer outro negro vai encontrar, é uma família portuguesa que eu não sei de onde é a referência. Então, é uma coisa que aconteceu naquela época que prejudicou muito a história do negro. Você não sabe de onde veio, que lugar da África você veio, que país da África você veio, qual a sua descendência. Nós negros... Os documentos relacionados à vinda dos negros, Rui Barbosa, foi queimado por Rui Barbosa. Foram queimados. Então você não sabe de onde que esses negros vieram, a quantidade quantos vieram, chegaram, da onde que lugar que foram. Tem um parâmetro que foram 4.900.000 africanos escravizados. Bom, tem um estudo, 387 mil foram para de 10 regiões mais ou menos, como você comentou. Estados Unidos, na região sul, e o que diferencia a forma da escravidão para o Brasil, que era nacional, né? Então, demora mais também, além de tudo, porque o Senado era todo escravocrata, né? São 4 milhões no Brasil. Fora isso, essas pessoas foram sequestradas. Quanto menos eu souber o linguajar do outro, menos possibilidade de fuga, de organização, enfim.
para que eu vá atrás da liberdade. Muitos deles vieram de vários locais, com linguagem diferente, né, doutor? Sim. Com linguagem diferente, e eles permaneciam aí também sob vistas de inúmeras forças, né? Tem uma pontuação importante aí nessa questão, eu vejo muito nas redes, então, principalmente ali, algumas discussões, algumas respostas com relação ao racismo, que as pessoas falam que as tribos entregavam os negros. É verdade, né? Eu já ouvi muito isso. Houve isso. Então, essa discussão, é claro que a gente não tem a profundidade, o conhecimento profundo. Mas o que eu sei disso é que o sistema escravista incentivava a guerra entre tribos para poder. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque incentivava briga entre tribos, justamente. Daí, o que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Eu não me lembro de nenhum país africano na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A briga foi entre quem? As discussões existem. As pessoas têm que entender que a África não é um país isolado, é um continente. É um continente que é o berço da humanidade. É outra coisa que as pessoas também escondem. A África é o berço da humanidade. Cientificamente e historicamente. Historicamente. E essa, doutora, questão do racismo também, nós temos, quando eu coloquei o racismo social, nós temos também, não é só o negro que sofre com a discriminação, nós temos também muitos descendentes que são brancos, são pobres e vivem em extrema miséria como muitos. Que é um reflexo Então tem uma discriminação, existe uma discriminação social. Não, a gente tem que entender isso, que toda a questão é por propriedade de terra, né? Sim. Como o domínio para as mulheres, o domínio da população negra. É questão de domínio, é uma questão de né? domínio, a propriedade, a objetificação das pessoas em detrimento a uma questão chamada, muito sim, que todo mundo conhece, lucratividade, né? Dinheiro, poder. Ter é poder, mas ter dinheiro, né? E ter propriedades é um poder ainda maior, traz mais poder. Isso. Rodrigo Maciel está te mandando um abraço. Presidente do Sindicato dos Aeroviários. Verdade. O Jonadab trouxe alguns números interessantes aqui, pois o Brasil, além desse preconceito que é só no xingo, só nas palavras, também existe atos jovens acabam sendo mortos. Segundo os números que o doutor nos traz aqui, a grande maioria dos jovens mortos são negros, doutor? Sim, existe um estudo, né, que foi realizado pelo Fórum de Segurança Pública em 2017. E esses estudos foram utilizados agora pelo Ministério Público, até trouxe aqui uma cópia do processo, em que o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, não do Trabalho, Ministério Público, ingressou com uma ação contra o Estado de São Paulo por causa da letalidade da Polícia Militar. E ele traz alguns números que são importantes, mas muito importantes para que a gente possa entender que, como alguns dizem, é mimimi, né? Que os 80 tiros foi apenas um incidente, né? Mas não é. Disparou uma metralhadora por acidente. Mas não é. Os números, eles mostram aqui, foi feito o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele diz que as pessoas mortas pela polícia representam 99% são homens, sendo que 81% estão entre a idade de 12 e 29 anos e, pasmem, 76,2% são negros. É por isso que eu digo que existe o racismo na digital, nas redes, existe. Mas o racismo, isso daí é uma expressão de uma sociedade racista. É a expressão de uma estrutura que foi criada em cima do racismo. Então, ela sendo uma sociedade racista, os seus institutos, a sua expressão, não é, também vai ser racista. Eu não digo que o policial é racista, mas a polícia militar é racista. A incorporação. A corporação é racista. Ela traça um parâmetro de investigação, de abordagem que leva em consideração esses números aqui de negros. O suspeito padrão. O suspeito padrão é uma coisa que vem, inclusive, nos estudos de Angela Davis, sobre o processo da escravidão nos Estados Unidos, né, que é concebida. Os estupradores, por exemplo, né, que viviam estuprando as mulheres, os canaviais e tal, não sei o quê,
o suspeito padrão foi consolidado em cima disso. Você sabia disso? Não. Então, assim, os homens brancos estupravam as mulheres brancas e as negras, mas quem pagava, numa grande maioria, pelo processo de estupro dos homens brancos sobre os corpos femininos, eram os homens negros. Eles eram os primeiros suspeitos. A partir disso, criou um padrão. Aí nós podemos falar da questão da lei, até hoje, né, que vem mudando, enfim, mas é uma outra discussão. Vem disso, depois vem da opressão, naquele processo que nós estávamos falando da escravidão, mas para as redes sociais, né? O porquê de você... porque assim, o fake existe, a discriminação em redes, a opressão nas redes sociais existem, mas sobre o feminino e sobre o homem negro é mais forte por conta dessa estrutura. É racismo estrutural, sim, mas é racismo institucional. Nos meios de comunicação, quando a gente não vê negros e negros no mesmo equilíbrio de que não negros, a gente pode observar que ali tem um racismo. Quando a gente vê que há uma disparidade de desemprego, nós temos 13 milhões de desempregados hoje, que não é diferente do período que os homens negros foram jogados às ruas em 1888, logo depois da Lei Áurea, né? Era grande número de homens desempregados, mas as mulheres hoje, negras, elas têm 80% de chance do desemprego. Por quê? Porque são negras. As mulheres têm o maior número de chances de desemprego. Por quê? Porque elas têm a função social de parir. Elas menstruam, por exemplo. Mas, se o feminino for negro, ele tem que estar sempre no processo de objetificação, que é submissão, né? Então, ele não pode ascender, e quando ele ascende, ele vai dentro de um estacionamento de um grande supermercado, e ele é confundido e ele é morto. Olha que legal que a Isabel Neiva está falando. Boa noite, parabéns por levar pessoas que entendem e falam do assunto com muita propriedade. Há 5 anos, meu filho foi vítima de racismo escolar, e Flávia Costa foi uma peça fundamental em nossa vida. Gratidão da Isabel Neiva. Eu ouvi atentamente o doutor fazer a colocação sobre a polícia militar. Não dá para generalizar, né, a corporação, isso. Não dá para generalizar a corporação da polícia militar. Nós já temos um histórico do negro que foi colocado na marginalidade e sem oportunidade de trabalho, e muitos desses negros são adotados pelo tráfico de drogas para sobrevivência. E se você pegar hoje a população carcerária do Brasil, 50% são brancos. Também. 50%, parece que a maioria é brancos da população carcerária. Então não dá pra gente, eu acho que nós temos problemas sim na polícia militar, essa questão, não só na polícia militar, né, em toda a sociedade, dentro das grandes empresas, no dia a dia, na Câmara Municipal, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, o negro é minoria. Eu ia comentar isso, tem você, o Jesus e o Edmilson. E a Janete. A Janete e o Serjão. Tem o Betinho também, tem o Betinho, raça negra. Eu tenho aqui os dados. Mas Celestino, eu insisto ainda na questão. Veja aí, ó. Mas então a questão... não seria tão minoria, não, viu? Eu acho que a mulher está em minoria, está 4 mulheres. Por exemplo, no estado, na Alesp, nós temos 5%, vamos lá, dos eleitos, tá? Nós tivemos um aumento nas candidaturas negras durante esse processo agora de eleição. Nós tivemos registro de 28.562 candidatos, tá? Eleitos autodeclarados como negros, então os pardos teve um aumento de 81 para 104 e os negros se mantiveram em 21. E os negros e os eleitos aqui da Câmara Federal foram 24,4%. Lembrando que na Alesp foram 5% de negros e negras. Nós tínhamos então uma deputada, a deputada Alice Brandão, era negra dentro da Câmara, a segunda da Alesp que entrou, mas depois nós abrimos. Ao ter 5% das candidaturas, nós também temos um avanço, que é uma transexual, né? E que são outras configurações de candidaturas e esse assumir, né? Porque também de 1872 até 2000, onde é o censo do IBGE, nós tivemos um declínio de reconhecimento do que é o ser negro, e aí a gente passa em 2000, com o avanço das políticas, ter um up,
que esse up é o seguinte, eu começo a me ver, eu me vejo e eu adoto a autodeclaração, Samuel, que nós falávamos, né, em 50,7%. Partindo disso, veio o processo das cotas logo depois, enfim, esses 15 anos de cotas, nós éramos em 2,28 e depois a gente ascende e vai para 9,3 em representação por conta de uma bolsa. Então nós vemos aí que esse processo histórico, né, ele reflete nisso e ele faz com que aqueles que fizeram isso com você, da ignorância, da violência vil, porque nós estamos num momento também muito tênue da nossa nação. Esse momento aqui, onde está sendo plantado o ódio e aonde parece que ninguém dá um stop, ninguém toma para si, porque o Estado precisa tomar para si o seguinte, as mulheres não podem morrer. As mulheres não podem continuar nessa frequência morrendo. 54,9% das mulheres que morrem hoje por violência doméstica são negras. 76% do feminicídio são de mulheres negras. Então, não pode ser considerado como uma coisa qualquer. Mas espera aí, a maioria do brasileiro também não é negra? A maioria do brasileiro? Quando fala assim, negro, minoria, na verdade o negro é maioria. Porque se você colocar os pardos, é que eu e a Flávia somos pardos, entendeu? Então, a minha mãe era índia, eu tenho coisa de negro na família, tal, tem... Peraí, então a maioria do brasileiro, eu acho que o branco é minoria. Então, mas eu entenderia que o sistema é muito mais se enxerga branco. Aí eu só queria voltar, se me permita voltar um pouco na questão relacionada que o Geraldo falou, porque e não estou fazendo essa ponderação em relação à polícia militar, porque eu estou tirando aqui dados. São dados oficiais, não é? Eu não estou falando aqui porque eu tenho uma lesão na coluna feito por um policial. Eu não estou falando aqui que nos atos sindicais eu apanhei, foi culpa da polícia ou coisa assim. Não, mas a instituição Polícia Militar, ela segue uma estrutura racista. Que é da sociedade. Da sociedade. Que não é própria dela. Ela é expressão, mas também não se esforça, para mudar isso. Essa é a grande realidade. Nós temos um extermínio dos jovens negros no Brasil. E os números estão mostrando isso. Quem diz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz, qual que é o índice da população carcerária do Brasil? A maior população carcerária do Brasil é a ouvidoria de polícia. Então, não são números aleatórios ou uma questão meramente por entender os problemas que eu já tive com a Polícia Militar, vou continuar tendo, porque eu vou estar sempre do lado dos trabalhadores, principalmente em greve e movimentos sociais. Mas eu estou falando de números. Mas eu tô 80 tiros não foi uma 80 tiros foi dado, não foi por um... Não foi 80 tiros, foi dado 257 foi jovem do Exército, jovem despreparado. É, claro. Eu não vou misturar racismo com os 80 tiros, pelo amor de Deus. Foi para os jovens do Exército despreparado. E eu estou sentindo aqui uma cutucadinha do doutor, ele tem assim uma dor no coração com esse policial militar. Não, eu acho que a Polícia Militar é uma corporação. Não, mas olha, uma corporação que precisa ser excelente corporação. Essa é a grande realidade. Tem um grande trabalho ali no estado de São Paulo. E a de São Paulo é mais preparada do Brasil. Olha, eu acho que é importante. A Polícia de São Paulo ela é espelho das polícias militares dos outros estados. Eu acho que é importante a gente entender sobre essas discussões. Eu sou a favor da extinção da Polícia Militar. Essas discussões direcionadas... Quem ficaria no lugar? Não concordo. Quem ficaria no lugar? São coisas... Discutir. Eu só queria corrigir uma coisa aqui, viu? Um programa só para discutir. Viu, Geraldo? Só para corrigir, tá? E não sou eu, hein? A ONU que disse que deveria extinguir a Polícia Militar. A população carcerária no Brasil, entre os presos, são 61,7% de pretos. Os pardos vão, vale lembrar que 53,63% preto ou negros? São pretos. Eles colocam... Não, é porque é preto e pardo. Porque está falando de cor. Não estou falando de população, está falando de cor. cor. Da cor. Porque tem uma confusão nisso, né? Preto é lápis, né? Vale lembrar que 53,63% da população brasileira tem essa característica. E eu quero dizer aqui uma coisa. Dentro dessa característica, todo o sistema carcerário, mas principalmente as mulheres, enfim, é toda uma estrutura familiar.
que é condenada pelo processo da obstrução do acesso à cidadania. Eu tenho informação aqui, ó, 64% são negros, são jovens entre 18 e 29 anos, numa população carcerária de 726.702. Né? Exatamente. Tá, que a que eu dei era de 2018. Rapaz, olha, eu acho que nós temos que fazer um outro programa aqui. Vamos falar sobre cotas sociais, cotas raciais e chamar essa turma de novo. Eu sou a favor da cota social. Você é a favor? Claro. Eu sou a favor da cota racial. Ninguém me deu terra, ninguém deu Porque terra. você aprovando a cota social, você está atendendo o negro pobre, o branco mas deu pobre. cotas para Eu acho que a sociedade, Roberto, a sociedade tem uma dívida com nós, com os negros, isso, tem uma dívida, grande dívida com os negros. Mas quando eu falo, não tem só o negro pobre, também tem. Mas o importante, esse recorte, é importante a gente pensar o seguinte. Nós precisamos também. ter educação de qualidade Todas e faculdade para todo mundo. A gente precisa entender o seguinte, que as cotas foram necessárias para a população negra. Se eles eram 2,2 em detrimento de 38% de acesso a não negros, então nós temos um problema, um fosso social. Eu e você teríamos direito a essa cota? O Estado, não. Flávia, eu e você? Perante nós, enquanto pardo, sim. Não, eu enquanto pardo. Eu e você, perante o Dr. Jonadab e o Vilas. Não, é uma questão de fenótipo. Aí é questão de tonalidade. Roberto, contra as universidades, é o seguinte, as universidades públicas, eu defendo que seja social. Que hoje, vai na Unifesp, no bairro dos Pimentas. Vê a porcentagem de pobre que tem lá. Que necessita. Então, não, o pobre não consegue a universidade. Então é importante. Mesmo com a cota racial. Eu acho que a universidade, Flávia, a universidade pública gratuita deveria ser de acordo com a renda familiar. Renda familiar. Renda familiar. Aí o negro, por exemplo, não precisa, porque ele tem que pagar. Mas também, nós também estamos... Na USP, na Unicamp. Mas nós estamos reduzindo esse debate, é uma questão econômica. É uma questão econômica, a questão racial vai além. A questão racial ela vai além disso. Primeiro, concordo. A ONU realizou uma conferência em Durban em 2001. 2001, a relatora de Durban era a Edna Roland, que foi coordenadora da igualdade racial aqui na cidade. E nesta conferência foi tirado pelos países de que é necessário reparar os crimes de racismo, os crimes contra a história e os crimes relacionados às liberdades. Então foi considerado como crime contra a humanidade. E entre esses crimes contra a humanidade está o tráfico de negros. Isso é unanimidade. E aí nessa mesma unanimidade. Foi determinado que tem que se realizar a reparação. Por isso que nós temos um movimento de reparação. É necessário fazer uma reparação histórica. É necessário fazer uma reparação linguística. Mas você concorda comigo que dentro dessa cota das universidades, se a universidade fosse de acordo com a renda familiar, todos os negros estariam sendo contemplados? Então, com certeza. Aí eu pergunto, toda a estrutura de Estado, ela é eu tenho que discutir. Você está falando da ponta. Sim. E não é a ponta que está. E aí eu vou discutir o quê? É direito do cidadão. Se eu considerar aqui que o CAPES está sendo, que a gente está tirando dinheiro das universidades, que já tiraram dinheiro das universidades por corte ou contenção, o que nós fazemos com a população negra? O Geraldo Celestino falou no Betinho, acredito, olha só, Alberto Saturnino Betinho, vereador Betinho, manda um abraço a todos, em especial para o meu vizinho Vilas. Betinho. Acredite, é o Betinho. Quero agradecer o Vilas por ter vindo ao nosso programa aqui. Vamos chamar outras vezes aqui. Debate muito interessante. A gente sempre dá essa esquentada aqui, porque eu falo que os filhos do Jonadab, por exemplo, não precisa porque ele já pode pagar a faculdade. Sim. Os filhos do Geraldo Celestino já pode pagar. Os filhos do Vila já pode. Graças a Deus formados, sem cota. Deus abençoe. Bolsista, né? O meu é bolsista. E eu luto pela bolsa dele e de todos os outros. Perfeito. Vilas, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, agradeço o convite e sempre que precisar, principalmente na questão racial, eu faço questão de vir. Vai ser convidado. Flávia Costa, obrigado, foi maravilhoso. Deixe seu telefone aí para quem...
O meu telefone, eu sou consultora de políticas públicas de gênero e de raça, falo sobre tudo isso aqui e faço palestras motivacionais. Flávia Costa, do Empodera Mulher, 11 98505 5024. Doutor Jonathan, foi muito bom ter aqui, trouxe muita informação importante. O mais bonito, o mais simpático. Elegante aqui, ó. Nossa, tá. Se eu soubesse que ele estaria aqui no programa, você teria visto meu terno. Eu quero agradecer pela oportunidade de fazer esse debate, né? Se houver outros, com certeza viremos aqui debater, porque ficaram muitas coisas ainda para ser discutidas sobre essa questão. Ficou gostinho de quero mais, não foi? Quero mais, discutir essa questão da reparação, que é um processo legal, que pode ser realizado, um processo histórico. Discutir sobre a questão do extermínio do jovem negro. Isso está acontecendo. O feminicídio, nós temos que discutir isso. E o canal que você abriu aqui é sensacional para que a gente possa fazer isso. Está de parabéns pelo seu programa e toda vez que eu puder participar aqui, né? Eu venho até com um terno melhor, daí pode deixar. Gente! Pode me chamar que eu vou um terno, então. O Vila vai ter que vir de terno, então. Não vem, não tem problema. O assunto é pertinente, é muito importante. Geraldo Celestino, um grande parceiro, um grande amigo nosso há muitos anos, queremos aqui, fizemos isso aí especialmente porque eu fiquei extremamente magoado, porque falaram do irmão dele, que era um grande amigo meu, Vado, eu fiquei magoado. Falou que perdeu o irmão, né? Falou que perdeu o irmão, falou que tinha problema com os filhos, foi algo extremamente... Foi realmente nojento, assim. Então, fizemos questão de começar a discutir essa questão, porque somos todos irmãos eu acho que sei lá. Geraldo, obrigado por você ter aceito o nosso convite, sempre muito nosso parceiro. Sempre, né, Roberto? Bacana. Cadê um beijo para Dona Meire, que ela que ia dar seu abraço? Meu amigo. Na Câmara nós temos uma boa relação com o vereador Benquinho do PT, nós temos uma boa relação como vice-líder do governo, sempre estamos lá no diálogo. Isso é importante aí do Legislativo. São 34 vereadores, ali tem todas as raças e clérigos, né? Ali é uma casa democrática. Isso é muito importante. Estamos à disposição, Roberto, aqui do seu programa. Sempre que chamado, nós estaremos aqui para debater a nossa cidade. E para os imbecis que usam a rede social para tentar atacar as pessoas como aquele que é o racista, né? Não existe o preto, o branco, o amarelo, existe o ser humano. Verdade. Né? Isso que é o mais importante, existe o ser humano. E para quem te deu habeas corpus hoje, falando, você não vai mandar nenhum beijo? Para a Dona Meire, Dona Rosemary. Deu habeas corpus para ela, doutora. E muito obrigado, a mulher que eu amo, a mãe de meus filhos. Tem que ser aberto, tem que voltar para cá. Agradecer essa bancada maravilhosa aqui. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Estamos no canal 58.1, sinal aberto digital, e canal 12 da NET TV. Agora vocês acompanham uma matéria que nós fizemos aqui com a visita do Paulo Scaff aqui no Senai de Guarulhos, feito pela TVL Comunicação. Boa noite e até o próximo programa. O presidente da Ciesp e da Fiesp, Paulo Scaff, iniciou uma série de conversas com diversos empresários de todo o estado de São Paulo. E aqui em Guarulhos, no Senai, a TBL Comunicação veio acompanhar como foi esse encontro. O evento reuniu quase 400 pessoas, na sua grande maioria industriais e empresários, que fizeram colocações e perguntas ao presidente. Em outra parte do evento, houve também a entrega do Prêmio Industrial do Ano 2019 ao empresário Osmar Oliveira. Parabéns, parabéns, Osmar. Parabéns. Scaff debateu com as lideranças empresariais da região a conjuntura política e econômica do país, as reformas da Previdência e tributária, entre outros assuntos. O governo federal tem um orçamento de 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano.
Se a Previdência hoje leva 52% e se nada for feito daqui a 15 anos vai levar tudo, isso significa que não vai ter dinheiro para educação, para saúde, para segurança, para infraestrutura, para nada. Isso não vai existir. Então, ou não vai se fazer nada, ou os aposentados não vão receber. As duas coisas são muito ruins. Por isso que é necessário que se faça a reforma para que a conta feche. E nesse sentido nós vamos procurar ao longo das próximas semanas, através das redes sociais, do WhatsApp, ter tutoriais explicativos que não puxam sardinha a favor ou contra, mostram a realidade e cada um que chegue à sua conclusão.